Olá, meus amigos, contadores e empresários. Hoje vim aqui fazer aquela pergunta para vocês. Já fizeram a consulta para saber se a sua empresa foi excluída do Simples Nacional? No ano de 2019, foram notificados 738 mil empresas, que representam uma dívida de 21,5 bilhões de reais. E isso, eu estou falando somente de débitos do PGDAE, somente débitos com o Simples Nacional. Então, no vídeo de hoje, vim falar para vocês como se regularizar através do parcelamento. Antes de mais nada, dê uma pausadinha nesse vídeo, clique em gostei. Se você não for inscrito, se inscreva, que assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Vamos lá! Então, gente, diferente de outros impostos, no Simples Nacional só é permitido fazer um parcelamento. Esse parcelamento pode ser no máximo em até 60 vezes, desde que a parcela não seja inferior a R$300. De 2018 para 2019, teve uma diferença aí, uma mudança na legislação referente a esse tipo de parcelamento. Em 2018, vamos utilizar como exemplo aqui uma empresa que tem débitos de janeiro a julho e fez um parcelamento desses débitos. Depois dessa competência, eles deixaram alguns outros períodos sem pagar. Caso a empresa quisesse tirar, por exemplo, uma certidão negativa, ela teria que ou pagar os débitos que ficaram em aberto após a competência do que estava dentro do parcelamento, ou eles teriam que aguardar até o mês de janeiro para fazer o reparcelamento, assim rescindindo o parcelamento anterior e assim fazendo um novo parcelamento incluindo todas as dívidas. Em 2019, saiu uma resolução que permite que a empresa faça o reparcelamento, a renegociação da dívida dentro do mesmo período. Porém, deve-se observar dois critérios. O primeiro é o seguinte: caso a empresa tenha um histórico de rescisão de um único parcelamento, para reparcelar, ela tem que dar de entrada 10% do total da dívida consolidada. Caso a empresa já tenha mais de um histórico de rescisão de parcelamento, ela teria que dar 20% de entrada. E o restante seria parcelado de 60 vezes, observando o critério que eu falei anteriormente, de parcela mínima de até R$300. Porém, existe aqui o pulo do gato. Essa questão de pagamento da entrada de 10 ou 20% do reparcelamento, ele só vale quando esse parcelamento for feito dentro do ano corrente. Se a empresa tiver histórico de mais de 1 ou 2 ou 3 parcelamentos, porém esse parcelamento foi feito no mês de janeiro, será feita a consolidação da dívida e ela será parcelada em 60 vezes, ok? Uma observação que deve ser feita ao fazer o parcelamento é a conferência dos débitos. Você deve acessar o portal do Simples Nacional, consultar quais são os meses, quais são as competências que estão em aberto, porque na hora que você for solicitar o parcelamento, ele vai aparecer lá essas competências. E pode acontecer de no parcelamento ficar algumas competências fora, pelo simples fato de alguém na Receita Federal ter feito um processo manual que encaminhou algumas competências para a dívida ativa. Aí nesse caso ele não fica incluído no parcelamento do próprio Simples Nacional. Você teria que acessar o portal do ECAC, consultar os débitos inscritos em dívida ativas e fazer o parcelamento que entraria no mesmo critério sendo dentro do Simples Nacional, ou seja, em até 60 vezes com parcela mínima de R$300. O parcelamento ele só é deferido após o pagamento da primeira parcela, cujo vencimento ele sai para 2 dias úteis após a solicitação do mesmo. A segunda parcela só pode ser emitido após o dia 10 do mês subsequente. Isso pelo fato de que é nessa data que sai a tabela Selic, que é a tabela que tem atualização dos juros. Da segunda parcela em diante, o vencimento fica para o último dia útil do mês subsequente. E vocês tomem cuidado sobre a rescisão por falta de pagamento do parcelamento, pois o parcelamento ele é rescindido após 3 parcelas vencidas, seja ela consecutiva ou não.
E aí, gostou da dica? Então, caso tenha algumas dúvidas, como sempre, deixe nos comentários que eu irei responder todas. Até mais, tchau!